Novinha doida que entrar no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Bom dia, favela! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Ó, morador, tá começando mais uma edição do nosso programa, então se preparem, que hoje vem mais histórias muito maneiras pra sua telinha. E eu tô animada porque é quarta, hein? É dia de poesia no nosso programa, então vem comigo. Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. Isso na edição dessa quarta-feira, olha o que você vai assistir. Uma matéria com o fotógrafo Bruno Itan. Mais um Poesia Marginal e dessa vez, gente, com Thaís Ayomide, uma poeta incrível. E bora assistir mais uma edição do nosso programa? Tá começando. Eu sei que a dificuldade que a gente mora dentro da favela é muito difícil, mas é perseverar, meu. Botar Jesus na frente, que o resto a gente vai correndo atrás. E agora bora falar de arte na maré? O nosso repórter João Vitor Nascimento entrevistou o escritor Matheus Araújo, autor da obra Maré Cheia e um dos organizadores da primeira batalha de poesia deste conjunto de favelas. Assiste aí que o papo tá interessante demais. Bom dia, favela. Olha só, o nosso papo de hoje é com o escritor e poeta Mate de Araújo. Ele que está relançando o seu livro Maré Cheia, trazendo novos significados, novos poemas. É claro que o Bom Dia Favela não ia ficar de fora dessa. Partiu? Eu queria que você falasse pra gente como é que foi o processo de criação desse, ou de recriação, né, de ressignificados desse novo lançamento, né, desse relançamento de Maré Cheia. O processo do Maré Cheia, né, a primeira edição, né, ela foi lançada em 2018, quando eu tinha 20 anos, né, e ele começa, né, num momento em que eu descubro a literatura, né, principalmente a literatura mais aproximada de nós, né, porque antes a gente percebe que ela era uma literatura muito exclusiva, né? Principalmente de homens, brancos, velhos, principalmente que já faleceram, né? Os ditos cânones. Então, quando eu descubro os slams de poesia em 2016, inclusive na FLUP, da Cidade de Deus, eu vi a Mel Duarte, né, recitando. A Mel Duarte é uma poeta de São Paulo. E aí eu ficava com aquele estranhamento, né? Mas aquele estranhamento que a gente olha com muita positividade, com reconhecimento. E aí, quando eu saí dali, eu falei, não, eu quero escrever um livro. Eu já escrevia, né, alguns poemas, assim, só para colocar para fora o que eu sentia. E assim eu percebi que eu poderia escrever cada vez mais, mas eu não fazia ideia de como seria lançar um livro, para ser sincero. Então, eu só ia escrevendo e tudo mais. Comecei a caçar editoras até encontrar uma editora de pequeno porte e ela topou esse desafio e o Maré Cheia nasceu, né, em 2018. Só que era uma edição assim com uma diagramação simples, com alguns recortes assim das ilustrações que não eram exatamente como eu sempre quis fazer. Então esse processo de relançamento foi uma revisitação, mas uma revisitação não só da obra literária, mas também minha mesma, assim, pessoal. Então, nessa nova edição, eu pude colocar esse livro no mundo da forma que eu sempre sonhei, assim, com de capa dura, com ilustrações, assim, com aquele papel, assim, amarelado. E eu acho que nós, enquanto pessoas periféricas, né, de favela, pessoas pretas, que sonham, né, em poder escrever, em poder publicar, eu acho que cabe a gente sonhar, né, com esse tipo de qualidade, né? Porque a gente sabe que a gente tem potencial para ter uma qualidade técnica, que a gente sabe que a gente escreve bem. Muitas vezes a gente esquece que a gente sabe escrever bem. Então, relançar o Maré Cheia é valorizar o que o meu eu do passado fez, né? Que às vezes a gente se culpa muito de que poderia ter feito algo melhor, mas nunca é tarde. Eu escrevo exatamente nele assim que sempre é dia ou noite, mas nunca é tarde. E a gente sabe que um trabalho independente ele é muito suado e tem muito pouco retorno, muitas das vezes, né? Principalmente quando a gente está começando, né? E para isso, assim, eu trabalho, né, como comunicador, né? Numa ONG aqui da Maré, inclusive, chamada Luta pela Paz. Eu sou assistente de comunicação. É muito legal, né, que vocês são meus colegas de profissão, né?
E esse trabalho que me permite eu poder fazer esse trabalho acontecer. Então ele se torna, de certa forma, um pouco cruel, mas eu tento sempre tirar o melhor disso, porque eu tenho essa oportunidade. Então eu tento utilizar essa oportunidade que eu tenho hoje para poder plantar sementes aqui dentro, porque a gente sabe que a gente precisa, né? A gente sabe o quanto a nossa potencialidade é sempre duvidada, né? O conceito de maré cheia é exatamente sobre isso. Então, através dessas poesias, né, que começaram a ser desenvolvidas no slam, né, na rua, nas praças, trazer essa codificação também para dentro de casa, para, sei lá, na mochila enquanto está pegando o transporte público, enquanto estiver indo para a faculdade, enquanto estiver indo para o trabalho. Porque a gente sabe, se a gente não conversar com a gente mesmo, não vai ter outra pessoa para conversar, né? E isso é de extrema importância para todos, né? É falar com os nossos. Isso não tem preço, não tem como a gente fugir disso. E o que a galera pode esperar? Teve mudança nos poemas desse relançamento? Conta aí um pouquinho pra gente e conta quais são os próximos passos. Teve, com certeza, assim, muito além do visual, né, da qualidade do próprio material. Eu revisitei todos os poemas e, assim, foi extremamente desafiador, né, porque me remete ao meu passado, né, e é um passado, assim, um pouco denso, e é um processo muito solitário. Então, às vezes a gente relembra as mágoas, relembra os desafios, mas relembra também as alegrias, relembra também como foi gratificante superar esses obstáculos. Relembra, assim, como foi escrever sempre de madrugada, né? Porque eu cresci numa casa com 6 pessoas e era uma casa que não era tão pequena, mas se tornava, né? Porque era todo mundo muito grande, a gente não tinha quarto, então a mesinha que eu escrevia era do lado da TV da sala, então eu só tinha silêncio de fato, né? De madrugada, e olhe lá, que a gente mora, né, num contexto de favela. Então revisitar, né? Revisar esses poemas, né, esses textos, não só para, tipo, trazer, né, reforçar essa qualidade, né, da literatura, mas perpetuar, né, todo aquele momento que eu passei, tipo, de certa forma, e que me remete também a todos os outros que eu já vi aqui, que eu me inspirei, né, porque a minha maior fonte de inspiração são as pessoas ao meu redor, é o lugar que eu cresci. E isso me permite olhar adiante, né? E exatamente também da pergunta que você fez, quais são os próximos passos, né? Eu agora estou trabalhando numa nova obra, né? Relançar o Maré Cheia foi o primeiro passo, né, para reabrir essas portas. E essa próxima obra, ela diz muito sobre o meu processo com a terapia. E isso já pega num lugar muito mais denso, né? Muito mais introspectivo. Porque dificilmente a gente fala sobre saúde mental em contexto de favela, em contexto de periferia. Se fora já é difícil falar, né, entre nós pessoas pretas, né, como muitos acham que é frescura, ou tipo, terapia é para quem é maluco e tudo mais, aqui dentro é muito mais difícil. Então essa nova obra ela vai se aprofundar cada vez mais disso, né, dessa masculinidade, dessa saúde mental. Tem um poema que é uma carta para a ansiedade. Eu imagino a ansiedade como uma pessoa e escrevo tudo o que eu queria falar para ela. Então, é isso. Tem muitos passos assim a serem dados ainda. Mate, agora eu queria que você deixasse um recado para essa galera, nossa geração, e essa nova geração também que está vindo, que vai assistir o Bom Dia Favela, que sonha, né, em escrever o seu próprio livro, que sonha em se tornar um autor, um escritor, porque durante muito tempo distanciaram a gente desse lugar. E a gente vem todos os dias se reinserindo num espaço que sempre foi nosso. Eu queria que você deixasse um recado. É sempre um desafio, né? Mas o que eu sempre recomendo, assim, busque suas redes, busque estar em coletivo. Sempre que você achar que você está sozinho, assim, busque quem está aqui fazendo. Eu estou aqui também me colocando à disposição sempre, mas o que eu quero lembrar é que, diferente do que sempre falam pra gente, né, que a gente sempre causa confusão, a gente sempre destrói, eu posso resumir isso num poema bem curtinho, que é o seguinte:
Eu adoro fazer um barraco por onde eu passo. Quem sabe assim, minhas palavras possam ser abrigo. Então que vocês possam criar os seus próprios abrigos e que possam abrigar cada vez mais gente como a gente, que juntos a gente vai cada vez mais longe. Joyce, você que está em casa, eu resumo esse encontro com uma palavra chamada necessidade. Nós temos necessidade e urgência para contar as nossas histórias. Nós somos protagonistas das nossas histórias. Muito obrigado, Mati. Muito obrigado, Joyce. E você que está em casa e que nos assistiu nessa matéria incrível. Beijo! Matheus, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por nos receber, viu? Ó, beijo! E se liga, porque agora nós vamos falar de outro artista brabo das lentes. O Brunitan é cria do Complexo Alemão, fotógrafo especializado no cotidiano de favelas. E o João Vitor Nascimento conversou com ele, você vai assistir agora. Eu convido você a fazer um mergulho nessa grande travessia. Bruno, muito obrigado por receber a gente. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Brunitan? Pô, bom dia favela. Cara, que orgulho poder estar aqui falando com vocês, contando um pouco dessa trajetória da fotografia, né? Cara, eu vim do Recife, né? Como muitas famílias nordestinas vêm pro Sudeste à procura de oportunidade, né? Minha família não foi diferente, também viemos de lá do Recife, viemos aqui pro Complexo do Alemão, onde morava uma tia minha, aí veio eu, minha mãe e minha irmã. Desde então que eu conheci o Rio de Janeiro, conheci a favela, Complexo do Alemão, cara, eu gostei de morar lá, tá? Aí fui vivendo, fui vendo como que é morar numa favela, as realidades boas e negativas, fui me adaptando como todo mundo, e até eu conhecer a fotografia, que mudou a minha vida, né? Aí minha mente abriu, né, cara? Tipo assim, porque eu enxergava coisa, cara, na favela, tipo, não é possível que só eu que enxergo aquele pôr do sol bonito, vendo as crianças só jogando bola, soltando pipa, tá? Até que um dia eu fui fazer um trabalho de escola e fui pesquisar na internet Complexo do Alemão. Aí naquela época, era Lan House na época, né, cara? Em 2008, 2009, a gente usava Lan House, e não tinha acesso a computador e tal. Aí eu botava lá, Complexo do Alemão. Cara, só aparecia sangue, gente morta, tiroteio, só coisas ruins da favela. Pô, cara, eu não vejo isso. Quer dizer, tem, mas eu também vejo as outras coisas positivas e ninguém mostra isso na internet, não tem coisas boas, positivas do Complexo do Alemão. Aí isso ficou na minha cabeça, cara. Quem sabe um dia eu vou tirar umas imagens para as pessoas verem que aqui dentro também existem coisas positivas. Existe um potencial incrível, né? Que eu acho que só quem é lá de dentro consegue enxergar isso, né, cara? Minha intenção é sempre mostrar o lado bom e positivo. E quando tinha algo negativo, operações policiais, eu também não escondia, não. Também fui lá, fotografei, mas com o olhar do morador. Então eu comecei a mostrar tudo, cara. Chuva, sol, pipa, criança, mulher, idoso, as dificuldades de mobilidade que tem na favela, os eventos que acontecia na favela, fogos, final de ano, de tudo, cara, que acontecia na favela, nada passava pelos meus olhares. Então eu fui me adaptando, fui crescendo, fui ver o quão enriquecedor é você fotografar dentro de favela, entendeu? Então foi isso que me encantou. Eu conheci a fotografia através de um curso oferecido do PAC, que iria construir um teleférico no Complexo do Alemão. Aí, com esse teleférico, com essas obras, veio alguns cursos junto com as obras. Ele tinha curso de inglês, espanhol, informática e fotografia. Aí, como eu ficava tirando foto de todo lugar, e um amigo meu me convidou, falou, cara, tu que fica aí tirando foto, vai lá fazer esse curso de fotografia, cara, se aprimorar mais, tu que gosta, peguei e fui. Lá conheci o meu professor, que virou um grande amigo meu, incentivo, que é o Dani Borges, me incentivou muito, e eu comecei depois do curso, fizemos o curso, depois do curso comecei a trabalhar fazendo assistência com o Dani, que é o meu professor. Aí comprei minha primeira câmera, com o dinheiro que eu juntei lavando o carro, era uma 20D. Da Canon, é muito antiga e era usada, mas mesmo assim, cara, eu peguei ela me ajudou muito e comecei a fotografar tudo que eu via na favela, entendeu? Bruno, eu queria que você contasse pra gente como você consegue ver a poesia diante de tanto caos. Cara, eu tento mostrar
o nosso lado como morador, né, cara? Então, é um lado que eu enxergava sempre na favela, que eram as coisas negativas, as tragédias que aconteciam, as mortes que aconteciam na favela. Só que eu observava que as pessoas que não eram de dentro da favela usavam muito essas imagens, entrava lá na favela, fotografava, depois saía. Mas não, cara, eu fotografava e continuava ali dentro, convivendo com aquele lado. Então eu conseguia enxergar as mães chorando, os pais, a dor de um familiar que perde alguém, independente de estar envolvido ou não, é a dor de uma mãe, é a dor de um parente. Então eu tento, no máximo, se simbolizar, se colocar no local daquele parente. Não é fácil fotografar operações policiais, não é fácil você estar dentro da favela. Às vezes é um conhecido seu que está ali morrendo, escolheu um outro caminho. Então aí eu fico pensando, vou te dar um exemplo. Teve um dia que eu estava fotografando na favela, chegou 3 pessoas atrás de mim, eu escutei aquele barulho, que eu imaginei que era de arma, aí quando o cara, tá fazendo o que aí? Fotografando. Peguei, não, cara, eu tô tirando foto aqui do pôr do sol, a mulher, caraca, mas essa câmera é maneira, posso dar uma olhada? Os caras, os 3 malucos, largaram o fuzil, botaram assim no chão e começaram a brincar com a câmera. Um tirou e falou, tira aí de mim, tira aí, babá. Aí eu fiquei olhando assim, cara, imagina se a fotografia chegasse antes, tá ligado? Eles não tiveram oportunidade porque os 3 já morreram. Tá entendendo? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, por isso que eu criei um curso chamado Olhar Complexo, onde eu ensino fotografia para jovens, pessoas que queiram aprender fotografia dentro da favela, gratuitamente. Aí hoje em dia a gente faz intercâmbio fotográfico, que é pessoal que é da favela, vai lá na Rocinha fotografar, quem é da Rocinha vai no Alemão, então tem esse intercâmbio. Meu sonho é um dia ter um núcleo de fotografia em todas as favelas, entendeu? A arma que eu tenho para mudar o mundo são meus olhos e a minha câmera, irmão. Então eu tento fazer o máximo possível para poder. Porque se não for nós dali de dentro mostrar, não vai ser ninguém de fora, irmão. Então é isso que eu tento usar, é a fotografia, essa ferramenta de transformação. Falando em olhar complexo, o Bruno aqui já contou pra gente em primeira mão quais são os seus próximos passos. Talvez você tá vendo aqui esse livro que tá do lado dele. Exatamente, ele vai lançar o seu novo livro, Olhar Complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro e o quanto ele significa para você. Cara, esse aqui é um livro que é uma realização de um sonho, né? Quantos grandes fotógrafos queriam ter um livro lançado e tal. E logo a gente que vem da onde a gente vem, né? Que é da favela, pra gente é o objetivo de todo fotógrafo fazer exposições de foto, mas lançar um livro é outro auge. Então, realização de um sonho nesses meus 16 anos de fotografia, né? Como fotógrafo. Então aqui tem um pouco dessa trajetória toda. São quase 200 fotografias. O final do livro são 10 páginas que você pode destacar e colocar tipo um quadrozinho, é muito bacana. Ele vai ser lançado dia 17 de abril na livraria Travessa do Shopping Leblon, às 19 horas. Convido a todos, quem puder vir, ir lá prestigiar, seria uma honra para mim. Convidar todo mundo que puder aparecer lá. Vocês vão adorar o livro, o conteúdo que tem aqui dentro. Vou mostrar só um pouquinho, hein? Aqui é algumas das fotos, aqui o Jacarezinho, aqui é o Complexo do Alemão. Então tem de várias favelas, da Rocinha, Alemão, Penha. Então é um livro bem bacana que vocês vão adorar conhecer esse livro, vai gostar muito. E espero que vocês curtam bastante, porque foi dedicado com muito carinho todos esses anos. É difícil, foi um trabalho difícil. Tem fotos que às vezes é perigoso você fazer, coloca até a vida em risco, mas eu sei que é necessário a gente mostrar essa realidade que acontece nas favelas. E, cara, o potencial que existe na favela é incrível, cara. Então, eu uso o audiovisual, a fotografia para mostrar isso que tem dentro, o melhor que tem dentro da favela. Eu queria que, olhando para a câmera, você deixasse uma mensagem para essa galera que está assistindo Bom Dia Favela. Cara, a mensagem que eu tenho, mano, é aquilo. Olha de onde eu vim do Recife, da periferia do Recife, fui para outra periferia, Complexo do Alemão, um dos locais que as pessoas falam que é mais violento do mundo. E mesmo assim, cara, não me perdi. Sempre tive um sonho, que era, quando eu conheci a fotografia, foi esse sonho que eu queria, correr atrás. E hoje em dia eu tô realizando alguns sonhos. Por quê? Porque eu não desisti, irmão. Então eu sei que a dificuldade que a gente mora dentro da favela é muito difícil, mas é perseverar, irmão. Botar Jesus na frente, que o resto a gente vai correndo atrás. Nunca desisti, mano. Não desisti, tô aqui hoje, ainda batalhando, e eu sei que Deus tem o melhor pra gente. Brunitão, olha, acompanho o seu trabalho há muitos anos, sou fã do seu trabalho, parabéns aí pela sua coragem, parabéns pelas suas fotos incríveis. Fico muito feliz de ter compartilhado a sua história aqui no Bom Dia Favela, viu? Um beijão. E agora nós vamos para uma rápida pausa, mas já já eu volto, hein? Não sai daí não, me espera.
Voltei, morador. Falei que ia ser rapidinho. E ó, Jesselo Darilho tá sempre fortalecendo o programa com os melhores, né? E hoje não seria diferente. Nós vamos receber no quadro Poesia Marginal a maravilhosa multiartista da Thaís Ayomide. Vem que a casa é sua! Ui! Maravilhosa. Bom demais te receber aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. E eu já vou começar o nosso papo pedindo pra você contar pro público de casa quem é a Thaís. Thaís Ayomide é uma poesia constante que fala sobre memória, filha da dona Sandra, do seu Clóvis, da mãe Marli de Oxum, do pai Alexandre de Xangô, e que, através da dança, busca poetizar com seus movimentos. Como foi o seu primeiro contato com a arte? Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a arte foi através da poesia, por meio do meu irmão, Rogério, que para mim foi uma inspiração durante todo o meu processo de escrita, né? Nesse encontro com a poesia. Em casa, a gente já ouvia muito samba, minha mãe com os vinis, meus tios tocando na Imperatriz, na bateria, meu tio fã de Racionais, então a gente ouvia ali de Tá até MPB. de verde, né, Imperatriz? Sim. De MPB até Racionais, e foi aí que eu encontrei, através do meu irmão, na escrita, uma possibilidade de entender a música como uma poética, né? Então o Rogério tinha uma coisa de ler as escritas, né? De ler as estrofes, de ler as músicas e entender como é que essas músicas faziam sentido no seu dia a dia. E esse foi o meu primeiro contato. Depois da poesia, eu começo então a fazer teatro na igreja, na época. Você já escrevia poesia? Seu processo de escrita de poesia já vem dessa Eu desse era momento? pequenininha, então eu lia mais do que escrevia, mas rascunhava coisas, entendia também pela escrita dele uma possibilidade de me aproximar, então eu escrevia uma poesia um para o outro. E aí depois da escrita eu comecei a entender o teatro como uma possibilidade, ainda fazendo teatro de rua, né? E paralelo a isso, dançava minha quadrilha, que foi meu primeiro movimento de dança e que eu sou muito feliz, inclusive, de ter começado por esse movimento cultural tão importante. Sim. Então começo com a poesia, vou para o teatro, vou para a dança e depois continuo na dança e entendendo como é que eu consegui interligar todas essas coisas, né? E aí eu fazia parte de um pré-vestibular, que era um pré-vestibular comunitário na época, e uma amiga minha falou assim, cara, vai ter um THE para dança. Falei, gente, o que é THE? Aí ela, lá no FRJ vai ter um teste de habilidade específica para entrar na faculdade. Aí eu, e tem faculdade de dança? Ela falou, nossa amiga, tem, vai lá, faz, se arrasa. E aí passei na dança, descobri a fotografia, descobri na mais fotografia... Mais uma arte, né? E você entra na fotografia. Eu descobri na fotografia a colagem e entendi na dança uma possibilidade de interligar todas essas artes enquanto um fazer artístico, mas mais do que isso, enquanto uma estrutura ancestral que me conecta a esse bem-estar, né? E aí você esse se torna biopsicossocial. essa multiartista. Eu me tornei multiartista. O que é ser uma multiartista? Fala pro pessoal aí. Ser multiartista talvez não se enquadrar num rótulo, né? Talvez não fechar em uma caixa específica de uma arte só, mas tentar beber de todas as artes, entendendo nessas artes uma poética possível para existir. Eu acho que ser multiartista talvez seja ampliar essa esfera do que é arte, né? Então, quando você se entende como multiartista, é aí que você começa a juntar, tipo, a dança com a poesia? Sim, sim. E aí, essa coisa da poesia sempre me movimentou muito. Quando eu entro na graduação, eu começo a pesquisar como é que eu conseguia dançar uma poesia. Como é que eu conseguia dançar, através do meu movimento, construir algo que fosse tão poético, de forma a transitar entre as palavras transitar entre os gestos. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho com dança, né, dentro da UFRJ, foi com o Bruno, inclusive, que é um artista incrível.
que a gente começou a dançar uma poesia mesmo e entender como é que o movimento atravessava a poesia atravessava o movimento. E sua inquietação para fazer esse movimento, para linkar essas coisas, fez você também ir para direção? Porque você dirige também, né? Você tem um espetáculo. Pois é. Eu, no final da graduação, na dança, especificamente no bacharel, a gente tem essa possibilidade de apresentar o trabalho como uma forma teórico-prática. Então, eu escrevi o meu TCC, né? E também apresentei ele enquanto um espetáculo. Esse espetáculo se chama Memórias de uma Maré Cheia. A gente estava em circulação, inclusive, no ano passado. Esse ano a gente deu uma parada. E aí eu vou para a direção entendendo que já não estava cabendo mais só estar naquele movimento. Mas muito também por esse mover da dança mesmo. E foi muito bom produzir o Memórias, né? O Memórias fala sobre o processo de resiliência do corpo preto através da memória das mães pretas. Então eu entrevisto 9 mulheres das favelas e periferias do Rio, começando, digo periferias porque a gente não ficou só aqui, né? A gente acabou indo lá para a Baixada e tal. Começo esse trabalho na Maré e vou até a Baixada, enfim, até Padre Miguel, sigo para alguns lugares. E dessas 9 mulheres, eu fotografo elas e produzo um vídeo onde a narrativa delas entra depois como parte da minha poética. Nossa, que lindo, isso me toca muito. É engraçado como a gente, mulher de favela, a gente tem a necessidade de falar sobre as mulheres. Pois de mostrar essas mulheres nesse ponto de vista. Meu TCC foi um fotolivro também, que eu fotografo mulheres de favela, pela necessidade de contar essas histórias com uma outra narrativa, né? Pois é. Com esse olhar de quem vive, de quem convive. E esse olhar real das histórias, deixar que essas pessoas contem as suas histórias. Sim. No meu caso, através da fotografia, ou seu da fotografia e da dança. Sim. Isso é muito incrível. E falando de dança, você tem um vídeo que a gente possa mostrar aqui um pouquinho da dança? Tenho. Tem um vídeo que eu produzi com esse movimento dançado poético, então eu danço uma poesia. Para mim é muito caro, assim, conseguir construir um processo que eu conseguisse falar um pouco sobre mim, mas que de alguma forma eu também conseguisse mergulhar nessa minha história. E aí esse vídeo surge muito depois a partir da pandemia, né? Sim. Foi na pandemia que eu começo a pesquisar esse corpo entre, né? Que através da figura do chapéu ali eu consigo encontrar um corpo sem rosto de alguma forma, mas que diz muito. Então, posso mostrar então pra galera? Sim. Célia, então, coloca pra gente, por favor, o vídeo. O amor é coisa que mói, Muximba. E depois é o mesmo que faz curar. Sussurrei pra você e me senti dentro do seu abraço. Eu disse a ti quem eu era e te chamei pra dançar. Dançar você, dançar com você, ser com você, por trás do que se vê ao anga. O amor é coisa que dói, Muximba. Era mundo. Era mundo ali dentro da minha cabeça. Era mundo. Era mundo ali dentro da minha cabeça. Era mundo. Era mundo ali dentro da minha... Era mundo. Era mundo. Era mundo ali dentro da minha cabeça. Era cabeça e era mundo. Era mundo, era cabaça. Era cabaça e era mundo. Muito maravilhosa, bom demais te ver. E deixa eu falar um pouquinho mais, você também participou de um documentário, né? Onde você conta a sua história e atua também. Sim. Esse documentário é o Corpos Invisíveis, da Késia. Esse tá rolando, né? A gente passou por uma circulação longa, inclusive foi muito bonito. Minha mãe pôde ver, a gente foi até o cinema. E é muito bonito, assim, porque eu vi do lado da minha mãe. Então, minha mãe, vendo a exibição do documentário, conseguiu também ressignificar esse lugar, né, enquanto uma mulher negra, entender que a gente pode produzir uma outra narrativa. É um documentário muito interessante, um documentário que fala sobre um processo também ficcional, né? A gente cria uma poética através disso. E ela também entrevista mulheres.
e fala sobre esses processos de apagamento histórico que acontece, né, através das múltiplas artes, né? Um documentário bem sensível, tem poesia, tem dança, tem atuação e tem muita gente potente, assim, falando. Kézia Lopes. Inclusive, você fundou um slam dentro da Maré, né? Slam Maré. Que, inclusive, hoje teve matéria do Matheus Araújo que tá junto com você no slam. Matheus é o idealizador do Slam Maré Cheia, que é um slam que eu tive muito prazer em estar como MC junto com Regiane e Isa. Agora a gente está um pouquinho parado, mas quando o Matheus me faz o convite para construir esse slam, eu fico muito feliz, porque eu já tinha um trabalho dentro da Maré já há um tempo, no Imagens do Povo, né, no Observatório de Favelas. E foi muito bonito, assim, o processo, porque a gente foi passando por várias favelas, né? E entendendo, inclusive, como é que a gente podia ecoar essa poesia dentro da Maré, né? Com artistas locais, então foi muito bonito. Agradeço, Matheus, pelo convite e que essas marés cada vez mais se encontrando. Foi bonito pra caramba. E quais são os seus planos, projetos futuros? Fala um pouquinho pra gente aí, o que vem de bom. Projetos futuros. Eu tô no mestrado na UFRJ e esse mestrado também vai culminar num processo artístico. Então acredito que no final do ano ou no início do ano que vem eu esteja com outro material. Em circulação a gente pretende voltar com Memórias de uma Maré Cheia, que é um espetáculo de autoria minha e que eu conto com a parceria de, enfim, um elenco maravilhoso. Inclusive Vicky, que Aham. trabalha aqui no Museu Favela nas mídias. Exatamente. Vitória tá com a gente. É muito bonito, assim, ver os lugares que Memória chegou. Eu acho que sou muito feliz por essa construção, por entender que é importante falar de memória, é importante falar sobre a ancestralidade, né, que ecoa de alguma forma quando a gente é lembrado e está lembrando dos nossos, né? E no final do ano também, em setembro, eu começo um projeto com Pedro Vidal Griot, que também já esteve aqui, chamado Bálsamo, onde a gente faz uma experimentação com poesia e ritmo. E a gente começa a falar sobre os processos de movimento através da música e da poesia. Então agora chegou o momento dela poetizar nosso Bom Dia Favela. A câmera é toda sua. A linha é tênue entre a medida do possível e o abismo. A linha é tênue entre a medida do possível e o abismo. Eu evito escrever sobre abismo, assim como eu evito escrever sobre perda. Não é porque dói, não. É porque, por algum motivo, as palavras se confundem e se misturam à palavra solidão. Tá certo que o fundo do poço já foi tão morada quanto passagem e quando se chega nele, o único caminho é subir. Por isso, eu te escrevo por cansaço. As minhas letras sempre foram um afago no fronte de me ser, reconhecer em mim outras tantas como eu, igualmente barro, poesia, cachaça e noites mal dormidas. E o que tem de sujo nisso? O que tem de sujo? Nada. Absolutamente nada. É comum chegar à beira do abismo e se ver limpa, íntegra e inteira. Talvez inteira não. Inteira não, porque a gente perde muito ao caminhar em terrenos arenosos, mas eu ganhei demais ao ver a vista lá de cima. Tá certo que me foi comum catar resquício de felicidade que me costurassem o peito rasgado. Ser poesia dói, mas salva. Eu sigo no ponto. Eu sigo no ponto esperando o ônibus que me leve ao tão sonhado mundo mágico de Oz. Eu queria que Deus ouvisse a minha voz. Falar dói, Deus. Falar dói. E não há dor que eu não cure recitando um bom verso. E não há dor que eu não cure recitando um bom verso. Uou! E é assim que a gente encerra a edição do nosso programa com essa maravilhosa Thaís Ayomide. Linda, muito obrigada pela sua participação, foi incrível demais. Fiquei muito feliz de te ter aqui, viu? E, gente, ó, nosso programa dessa quarta tá chegando ao fim. Segue a gente nas nossas redes sociais, Feira, bota aqui pra gente, Instagram, WhatsApp. Se tiver perdido qualquer edição, vai lá na playlist do Bom Dia Favela no YouTube da TV Band Rio. Meu povo, um abraço apertado e
Beijo! Obrigada, Até amanhã, gente. viu? 8 horas da manhã. Leve ela nos altos pra ela